boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Tudo na paz? Como de costume, vou esperar mais 5 minutinhos pra gente dar início à live, tá bom? Enquanto as pessoas vão chegando. Então, hoje o meu assunto vai ser sobre apometria, né? Não sei se todos conhecem essa técnica. Quem já conhece e quem não conhece, já quiser deixar suas dúvidas aí nos comentários, eu vou responder durante a live. Grande Marcelão, quanto tempo, meu amigo. Você tá bem? Saudade mesmo, hein? Você sumiu, cara. Tá na gringa agora, você desapareceu, né? Então é isso. Grande Marcelão, saudade. Amigão. Reikiano, amigão. Então vamos lá, né? Então quem tiver dúvida sobre a apometria, que é uma técnica espiritual, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Vou esperar mais uns minutinhos. Nossa. E aí a gente já inicia nossa live, tá bom? Boa noite, Queca Martins. Quem é da época do apometria, hein? Eu tinha um perfil que era em 2015 e o nome do perfil era Apometria. Grande Maurício, parceiro, minha irmã, todo mundo entrando. É isso. Vamos divulgar a apometria. Churrasco, né, Maurício? Churrasquinho. Estive com o Maurício no final de semana. Parceirão também de profissão, amigo. Foi muito bom rever. Paulo. Pode deixar, vou comentar, vou falar bastante a respeito, com bastante detalhe a respeito da técnica. E a gente vai desenrolando esse assunto que é bem longo. Vou falar sobre a técnica, vou falar sobre a minha experiência que eu tive durante a experiência que eu tive com a apometria. Oi, Claudinha, tudo bem? Quanto tempo, hein? Minha amiga também, parceira de profissão também. Hoje temos bastante profissionais da educação física aqui. Fico muito feliz. Outra Claudinha entrou também, hein? Fico feliz. Mais 2 minutinhos a gente já entra com detalhes, tá bom? Johnny. Fico feliz. Olha, hoje tá bem hoje, hein? Acho que o tema hoje agradou. Ah, eu também, viu, Claudinha? Vejo você lá, às vezes eu falo assim, vou mandar meu currículo pra Claudinha. Vitória. Vi, tudo bem? Eu fico olhando pelo nome porque eu não lembro. Como você tá? Às vezes eu fico. Eu lembro dos apelidos, né? Por exemplo, eu trabalho na ONG como Doutor Palhaço já há um tempinho, uns 4 anos, eu acho. Meu, eu não sei o nome de ninguém da ONG, né? Tudo bem também, Vi. Eu não lembro. Manda sim. Manda sim. Então, eu tava falando agora, Vi. Difícil lembrar o nome das pessoas da ONG. Que tinha? Aí eu sou o Dr. Caroço. Todo mundo conhece. O Bruno. Que Bruno? O Caroço. Quem? A Pirulito. A Pernoca. A Megafone. Então eu não lembro o nome das pessoas. Eu tenho que olhar, eu vi a fotinha e eu lembrei. Fico feliz. Você tá no IPQ ainda? Ou você mudou de célula também? Bom, gente, deixa eu ver. Já deu, né? Já deu. Vamos começar a nossa live. Então vamos lá. Dúvidas? Aninha, uma querida também, minha cliente. Cristiano, boa noite a todos. Vamos começar, senão da última vez da live do Cris sobre magia, quando olhamos já faltava 5 minutos para terminar e faltou muito assunto. Então vamos lá. É o seguinte, vou me apresentar primeiro, como sempre, né? Então meu nome é Bruno, tenho 37 anos, sou aqui de São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Sou
formado em educação física lá, dinossauro, em 2006. Então, minha primeira formação foi educação física, fiz pós-graduação, sempre atuei na área da educação física, fui professor escolar, depois trabalhei em spa, em Aí hoje atualmente só trabalho como. Já fui monitor de viagem, já fui tio de formatura também. Nessas que a molecada viaja no nono e no terceiro ano. E hoje atualmente só trabalho como personal. Marcelo também. Marcelo é da época do lavava roupa na pé, no Rio. 97. Tiozão mesmo. E aí depois, eu quando me tornei só personal, fiquei só nessa área mesmo. Eu trabalhei com umas pessoas tipo de um cargo bem importante, vamos dizer assim, e as pessoas não conseguiam atingir os objetivos, né? Dietas, treinos e nada. E aí eu fui entender um pouco do ser humano como um todo, né? Fui estudar do pescoço para cima. Então, hoje eu fiz, né, eu já fiz uma mentoria lá em Brasília. Foi um divisor de águas, onde o personal trainer, ele também treina do pescoço para cima, né? Ele quer saber como você dorme, como tá a sua gratidão, como tá a sua garra, como tá seu perdão. Então hoje eu sou um personal mente e corpo. Tive também um motivo bastante importante nessa fase que foi eu perder meu pai por um câncer. E aí o que aconteceu? Eu fui estudar a parte da metafísica, né? O seu problema físico com o seu lado emocional, né? O que afeta, o câncer na garganta, o que foi? Foi uma mágoa que ele guardou. Então eu fui estudando. Hoje eu fiz uma pós-graduação também em acupuntura, então faço a parte da medicina chinesa também, então faço todo esse trabalho diferenciado da maioria dos personagens hoje que fica focando apenas na estética, né? Então hoje a gente entende que do pescoço para cima tem que estar, positivo, lado emocional, físico, mental, espiritual, financeiro, tudo, todos os pilares têm que estar em equilíbrio, porque senão o resultado que a gente espera sempre do pescoço para baixo, que é a estética, não vai vir, não vai ser atingido por outros motivos. Até tem agora eu tô assistindo, chama a série This Is Us. Meu, eu recomendo, então as pessoas vão entender o que acontece no caso de uma obesidade. Então não é só ela é obesa ou ele é obeso, não, tem todo um contexto por trás, né, distúrbios familiares, enfim, vários problemas de saúde. Então eu recomendo que vocês assistam essa série. Eu choro, a cada 20 minutos eu tô chorando nessa série, então é bastante importante esse equilíbrio. Então vamos lá. Como eu conheci, a Claudinha já assistiu. Como aconteceu esse meu contato com a apometria? Eu sempre fui um cara com o pé atrás para todas as técnicas que aparecem novas, né? Então, tipo, eu vim do berço, como eu já falei em outras lives, eu vim do berço católico, primeira comunhão, né? Aquela coisa da igreja, mas mais por obrigação, porque minha avó era uma beata, né? Minha avó era uma beata de igreja, então eu fui mais por obrigação de minhas primas fazem, eu não faço, eu sou errado, Deus vai me castigar. E aí eu fui me amadurecendo, fui crescendo, e aí minha família, minha mãe particularmente, gostava muito do lado do espiritismo, né? Fazer o evangelho, ir uma tia em casa, toda uma questão mais espírita. E eu fui, né, vivenciando aquilo. Mas eu sinceramente sou um cara até hoje muito medroso. Eu tenho medo eu tenho medo de espírito, eu tenho medo dessas coisas. Mas eu gosto assim. Eu gosto, mas eu tenho medo. Então sempre fui um cara muito medroso, medo do escuro eu tinha, né? Hoje não tanto, mas sempre tive medo do escuro. E aí minha mãe começou a frequentar, a gostar. Minha avó sempre foi da Umbanda. Minha outra avózinha sempre foi da Umbanda. E ela, mas assim, nunca foi médium de incorporação. Minha avó sempre foi cambone, mas sempre tinha o altarzinho dela, aquelas obrigações do cafezinho preto, o dia de Clóvis Damião, os docinhos, toda aquela coisa. Então eu vivenciei muito também. Então eu tive um pezinho em cada lugar, vamos dizer assim. Já frequentei a igreja evangélica, já frequentei templo budista, já frequentei tudo que você possa imaginar, eu já frequentei. E aí o que aconteceu? Eu gosto sempre da raiz, né? Então, eu gosto da Umbanda, que é uma coisa que vem lá da raiz, né? Então não tem tanta
frufru, vamos falar, tem tanta informaçãozinha que hoje todo mundo acorda. Hoje eu durmo, eu acordo com um curso, né? Então, eu dormi, acordei que São Germain ou Miguel, São Miguel Arcanjo me passou uma orientação para lançar um curso que só eu posso dar. Então eu fico com muito pé atrás nessas coisas. E aí, minha irmã, acho que ela tá até na live, e uma tia minha, elas foram fazer um curso de apometria. Estamos fazendo um curso de apometria e blá blá blá. Fui ler a respeito e falei, nada a ver, tipo, meu Deus, física quântica, espiritismo. Meu, não batia na minha cabeça, né? Não entrava. E eu acabei deixando, tipo, não me interessei em fazer o curso era gratuito. Na época era para ter trabalhadores na casa, enfim. Aí, como que veio a apometria na minha vida? Minha tia e minha irmã tiveram esse primeiro contato. Meu pai, em 2012, 11, 12, sei lá, é isso aí, por aí. Adquiriu um câncer de garganta, foi um câncer que não teve cura, né? Descobriu e já só tinha que tratar. Fez químio, rádio, mas era um tratamento mais pra, sei lá, diminuir o tumor, mas não tinha cura mais. Então, né, foram 1 ano e meio aí praticamente lutando contra o câncer, mas sabendo que o final seria a cura dele, mas a cura que eu falo é a cura espiritual, né? Resolver as pendências dele. Só que eu e minhas irmãs, a gente é um trio que a gente fala que a gente, né, pesadão. Eu falo que minhas irmãs são meu porto seguro espiritual. Então sempre quando a gente tem um probleminha, a gente tipo, bate um telefone, um WhatsApp, fala, ó, vamos se reunir, vamos fazer alguma coisa os três juntos, porque a gente precisa mexer os pauzinhos para ajudar uma pessoa, para ajudar um de nós, ajudar um próximo. Então eu acredito muito na união dos três. Os três são médiums, né? Então são os médiums que eu falo, a gente não é querendo falar não, mas a gente é bom no que a gente faz, né? Sempre pro bem, sempre pra caridade. E aí meu pai adquiriu um câncer e tal. Meu pai era alcoólatra, meu pai tinha um vício do fumo também, do tabaco. E aí meu pai foi piorando, meu pai ficou numa situação bem ruim. E o que aconteceu? Meu pai reclamava de uma mulher que ficava cobrando ele, né? Meu pai já no fizinho da vida dele. E eu não permitia isso, né? Eu falava assim, não pode, né? Meu pai aí já, né, morrendo, sofrendo, e ainda vem esses espíritos obsessores, perturbar meu pai. E assim, se fosse outras pessoas, é o efeito da morfina. Só que a gente, né, como a gente tem essa base espiritual, esse dom aí de ajudar o próximo, eu falei, não, meu pai vai seguir em paz e eu vou, né, vamos ver o que a gente faz. E eu falei, pai, como que ela é e tal, ela me cobra, fica me falando as coisas. Aí eu falei, caramba, falei para minhas irmãs, é que assim, gente, vou, né, fazer só um parênteses. Bruno, não pode incorporar fora de um centro. Bruno, não pode fazer. Eu entendo, sim, tem todo um propósito, tem todo um conceito, tem toda uma preocupação de fazer essas coisas. Mas pensa assim, ó. Você é um médico, você tem o poder de ajudar. Não, leva meu paciente para o hospital só que eu posso tratar ele lá. Não, eu fiz muitas coisas na minha vida espiritualmente agindo na minha intuição. Eu não tô fazendo mal, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô tentando ajudar uma pessoa. Mas se Deus ou quem for me punir porque eu me incorporei, porque eu agi de forma fora de um centro espírita, fora de um centro de umbanda, tá bom, eu vou carregar essa culpa, vou arcar com as consequências e dane-se, mas eu vou ajudar meu pai. Eu lembro que eu chamei minhas irmãs, acho que ou foi uma ou as duas, não lembro quem foi. Falei, vamos ali fora conversar. Falei, ó, não vou deixar barato essa parada aí que tá acontecendo, né? Com meu pai. Meu pai já tá ruim, ficar aí tomando chamada de atenção, né? Fora. Aí eu falei assim, vamos ver o que essa mulher quer. Só que esse espírito zombeteiro, esse espírito obsessor, quem fosse, ele que, tipo, como assim, ela queria passagem. Não sei se vocês conhecem, passagem é o quê? Ela queria incorporar em mim, ou na minha irmã, no caso, pra poder falar o que ela queria. Aí eu falei, o cacete, né? Não vou deixar, não. Vai incorporar qualquer espírito em mim? Não vou deixar. Fala o que você quer, né? E aí usamos do dom, né, de ouvir e passar. O que acontecia? Ela queria o quê? Meu pai, como eu falei pra vocês, meu pai era alcoólatra e fumante. Então, o que a gente entendeu? Que esse espírito,
estava com ele há muito tempo. Por quê? Quando você tem um vício, tem obsessores, tem espíritos aí de baixa frequência que ficam próximo de você para sugar a sua energia. É igual aquele filme do Ghost, lembra? O espírito lá quebrou o vidro, aí pegou o maço de cigarro na mão e falou: eu daria tudo para poder sentir esse gostinho do cigarro de novo, porque ele continua com o vício, né? O espírito que não evolui, ele continua com o vício dele lá. Então o que ela tava falando? Deu para entender que ela tava há muito tempo com meu pai. E aí ela falou assim: tem um lugar que pode me ajudar. Por que aconteceu? O meu pai, depois de descobrir o câncer, meu pai não fumou e meu pai não bebeu, né? Então meu pai já não bebia um tempo, mas ou seja, não bebeu e não fumava. Ou seja, ela não tinha mais o que retirar do meu pai. Mas ela tem aquele vínculo, ela não conseguia se desprender do meu pai. Ela ficou amarrada ali naquela situação sem ganhar nada. Então ela falou, isso tudo que eu tô falando é um espírito obsessor, né? Um espírito de baixa frequência. Ela falou assim, tem um lugar que pode me ajudar. Aí eu falei, onde que é? Ela falou, onde a moça loira frequenta. A moça loira era a minha tia que frequentava com a minha irmã. Ela fez, sério, lá ajuda? Eu falei, a apometria vai ajudar esse espírito? Ou seja, a apometria, já colocando, ela ajuda tanto o ser físico, né, nós, os seres humanos, quanto obsessores em sofrimento, que querem ir para a luz. Então eles não querem mais viver nesse drama aqui, nesses conflitos, nessas dores, nessa obsessão pelo próximo ou pelo mal. Ele quer a luz, ele cansou da situação. Então ou ele quer o entendimento, ou ele quer passar por alguma coisa que ou ele vai ou ele racha e acaba com a vida dele. E aí eu falei, vou lá. Aí eu conversei com a minha tia, marquei uma reunião e tal, e fui conversar, antes do atendimento da casa funcionar, fui conversar com a dirigente da casa. Marquei um horário antes e fui. E aí chegando lá, imagina eu. Olha, é o seguinte, meu pai tá com câncer e tinha um obsessor com ele. E o obsessor, eu bati um papo com ele, e o obsessor falou assim, vem aqui, vai nessa casa agora aqui, resolve o problema. Ela falou, legal e tal, vamos conversar. Enfim, eu já fiquei a primeira vez para uma sessão apométrica. Nem imaginava o que seria. Então, a apometria é uma técnica. Chegamos na apometria agora. Isso aí só foi a minha experiência como chegar, né? Na casa. E aí o que aconteceu? A apometria é uma técnica de cura espiritual, física e emocional. Tanto para as pessoas que estão encarnadas, quanto já para desencarnados. Então, essa teve uma... Eu vou tentar lembrar o nome. Acho que era um bioquímico, um farmacêutico chamado Dr. Luiz, alguma coisa assim. Dr. Luiz Rodrigues. Ele não era do Brasil, acho que era de Porto Rico, sei lá. Por aí. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma técnica chamada hipnoterapia. E aí ele veio para o Brasil e tal, apresentar lá no Sul alguma coisa e conheceu o Dr. Lacerda. Que o Dr. Lacerda foi o cara que... foi o Kardec da apometria aqui no Brasil. Né? Então ele que desenvolveu a técnica lá no Sul, em Porto Alegre. Chama até Casa Jardim. Quem quiser conhecer a respeito, pode entrar no site. É o berço da apometria. E ele desenvolveu... Aí era hipnoterapia, aí mudou para apometria. Que usou a física quântica junto e tal. Então é como funciona a apometria. Você dá permissão para a equipe mediúnica, para a equipe espiritual, que acesse a sua vida, né? Então eu dou permissão para investigar a minha vida, pelo qual problema eu trouxe. Então, meu problema é com a minha mãe hoje. Eu trouxe o problema que eu não me dou bem com a minha mãe. Esse é meu problema. Então, eu entro numa sala. É assim, são mínimo 3 pessoas que precisam para estar fazendo apometria. Na minha época, nessa sala, tinham 12 pessoas. Sempre separado em trios. Então, era um orientador, um médium e um escriba. O que acontecia? Eu entrava na sala, então vou colocar o caso do meu pai. Eu entrei na sala, já tinha uma porrada de gente me olhando, então 12 pessoas me olhando. Eu sento numa cadeira. Dificilmente as casas atendem terceiros, tipo, eu quero vir resolver o problema do meu pai.
Só resolveram porque meu pai estava acamado, meu pai estava com câncer. Então, dificilmente as casas fazem isso, né? Tipo, eu vim aqui, eu vim pelo meu pai. Não. A pessoa tem, pra ter a cura, pra ter o merecimento, ela tem que querer. A não ser esses casos específicos de pessoas doentes. Então eu entro, sento numa cadeira, explico o problema. Ah, meu pai, assim, assim, tá com câncer e tal, vamos resolver essa pendência. E aí eles abrem sua frequência. Então eles têm os pulsos quânticos, né, de 1 a 7. Então, vamos abrir a frequência aqui de fulano, tal, 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 tal. Quando abre a frequência, o assistido, no caso eu, saio da sala. Só que ao mesmo tempo que eu tava lá dentro, para começar o atendimento, eu abro o evangelho. O evangelho do lado, o evangelho segundo o Espiritismo. Eu abro. Primeiro olhar, para onde eu olhei, é minha lição de casa ali durante 21 dias. Então, cada dia que se lê aquele trecho, aquele capítulo do evangelho, você vai aprender uma coisa diferente. E praticamente o que sai ali no evangelho é muito relacionado ao seu problema que você trouxe para casa. Você sai da sala e o pau come lá dentro, que eu falo, né? Aí tem o trabalho, sim, dos médiums. Como é que acontecia? Lembra que eu falei que tinham 12 pessoas? Sempre separado em trios. Então tinha o escriba, o orientador e o médium. O orientador, ele vai fazer o quê? Ele é um cara que tem bastante bagagem, de experiência. Ele vai ajudar o médium. Então o médium vai começando a falar, tô num lugar, tô vendo isso, sabe? O médico começa a ter a clarividência e começa a relatar. O orientador, ele serve para quê? Para ajudar o médium. Então, nossa, mas não tô vendo direito, o que tá acontecendo? Aí ele começa a colocar os comandos quânticos, os comandos apométricos. Olha, abrindo uma tela mental, colocando luz verde, tem toda uma técnica, tem todo umas ferramentas para ajudar o médium onde ele tá, né? Tô com dor, ele tá com dor, eu tô vendo isso. Então o orientador, ele vai ajudando, vai dando informação e pedindo informação. Enquanto isso, o escriba vai anotando tudo. Porque é um documento, né? É um documento muito importante pro final depois. Então tem lá 4 trios, cada um resolvendo uma coisa. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Eu não trouxe o problema do meu pai? Trouxe. Aí acaba todo o tratamento ali dentro. E aí começa a resenha. Começa a conversa entre os grupos. Bom, o que saiu aí nesse grupo? Ah, saiu o pai do Bruno e a mãe. Legal. O que aconteceu? Explica. E nesse grupo? Ah, veio o pai e a mãe também. E nesse terceiro? Ah, veio o pai do Bruno, mas como criança e a mãe dele. Legal. E esse quarto grupo? Ah, veio o pai e o irmão. Não é que esse grupo do pai e o irmão não está errado. Tem sim um problema para ser resolvido ali, que talvez seja futuramente ou não. Mas você entende que a frequência do trabalho se resumiu em 3 grupos que deram a mesma frequência, que foi o pai e a mãe. A gente descarta esse grupo de pai e irmão. Não que seja uma coisa errada, mas ok, foi validado, mas não entrou no contexto do tratamento. Então vamos dar atenção para esses 3 grupos que falaram a mesma história de jeito diferente. Conversa, vê a relação que teve, o que aconteceu, qual tratamento foi feito, porque cada grupo faz um tratamento diferente para solucionar aquele problema. E depois disso, tem uma pessoa, no caso era a minha parceirona, que fazia parte era a minha orientadora, eu era o médio, e tinha minha outra tia, aquela tia loira, que era a escriba. Então, eu falava que nosso trio ali, era porreta. E além de tudo, era uma senhora já mais de idade, além de tudo, ela era psicóloga. Por quê? Depois que você pega toda a informação lá dentro, e eu, no caso, entrei de novo para a sala para ter o feedback. Então, ela como psicóloga, ela conseguia colocar as palavras da melhor forma possível para também não prejudicar a pessoa, porque quem está buscando ajuda não tem tanto conhecimento. Por que eu falo que não tem tanto conhecimento? Porque uma vez por mês fazia a apometria de todos os trabalhadores da casa, para ajudar também, né?
E o que acontece? Teve trabalhador já, né, que aconteceu, que recebeu informação, que tinha conhecimento e deu uma surtada com a informação que recebeu. Por que eu falo? Ah, o Bruno tinha problema com a mãe. Aí vamos fazer a prometer. Assim, eu falo o problema com a mãe, é o problema assim, que é eu tenho 37 anos. Imagina assim, faz 30 anos que eu brigo com a minha mãe. Então tem alguma coisa acontecendo, né? Por 30 anos nesse conflito. E aí eu vou descobrir lá na apometria que, por exemplo, numa vida passada, minha mãe me matou. Só que puxa uma encarnação anterior, eu matei minha mãe. E teve outra que ela me matou. Ou seja, vem que nem aquelas brigas que tinha lá no norte, né? Matava um da família, outro lá matava a família. Matava um, matava o outro. Matava um, matava o outro. Então, tem informação que é difícil aceitar. Então você procura, por exemplo, uma ajuda da... sei lá, seu marido. Ah, vou procurar uma ajuda lá, porque meu marido... né? Você descobre que numa encarnação anterior, o seu marido molestou a sua filha, a filha de vocês. Sei lá. Pô, você tem que ter um conhecimento para saber que isso aconteceu há, sei lá, 200 anos atrás. E que isso não vai interferir na sua vida hoje. Se interferir, é meio difícil, mas, sabe, a pessoa ela vai chegar em casa e falar: meu Deus, a pessoa molestou minha filha, eu não vou deixar mais ele sozinho, porque pode acontecer de novo. Então, assim, tinha essa pessoa que eu falei que era psicóloga, que reunia todas as informações para passar pro assistido. Olha, Bruno, seu pai aconteceu isso, ele assim com a sua avó, porque por causa disso, foi trabalhado, foi feito, foi desfeito, e assim teve a cura dele. Né? Então, o que acontece? A apometria é como fosse um juiz. Né? Então, o que acontece? Meu pai teve o câncer, não teve? Aí a gente estuda que o câncer é uma mágoa, uma raiva que acontece. Pode começar a desenvolver o câncer lá no campo espiritual e emocional até chegar no físico. A apometria ela faz o quê? Meu pai já teve o câncer, já não tinha mais cura, mas vamos dizer que tinha cura, que conseguisse. A apometria o médium ele vai acessar a raiz do problema. Vamos ver aonde aconteceu essa raiva. E começa a voltar. Ah, aconteceu quando ele tinha 5 anos, meu pai, quando ele começou a ter essa mágoa e raiva da minha avó, por exemplo. Você entende? E aí foi uma coisa que não foi curada, porque antigamente, né, ninguém resolvia essa parte, né? Ninguém dava atenção para a parte emocional, uma depressão, nada. Então a apometria vai lá na raiz do problema. Talvez nessa encarnação mesmo, ou talvez de vidas passadas, lá atrás. Então vem trazendo. E se não fosse resolvido nessa situação, talvez meu pai na próxima voltaria com o mesmo problema. Então a apometria é uma técnica espiritual desenvolvida pelo Dr. Lacerda lá em Porto Alegre, cujo objetivo é curar as pessoas, tanto do emocional, do físico, tá? E há algumas situações até de situações específicas, um contrato, um processo. Então a apometria consegue trabalhar dessa forma. Com magia negra, então tem coisas muito profundas, que a gente fala que a apometria é bem a sujeira, né, das pessoas, é bem o lixão das pessoas, onde tá, tipo, sabe, tá as coisas densas, os piores espíritos obsessores, não desmerecendo outros tratamentos, mas a apometria ela vai muito no lixo, até porque é um desgaste gigante, os médios, os trabalhadores, às vezes um trabalho na casa destrói tudo, a casa inteira, né? Então todos os trabalhadores da casa assistido passando mal. Então assim, tem que tomar cuidado com essa técnica. E uma coisa que é muito importante falar sobre a apometria é sobre a caridade. O Lacerda falou, o ouro da apometria é a caridade. Nós que viemos do berço espírita sabemos que quando você envolve o dom mediúnico, não pode ser cobrado. E hoje que eu vejo, isso não hoje, faz tempo, lembro que eu falei no comecinho da live, eu tinha um perfil
Porque quando eu entrei na apometria, lá 2015, pra trás, eu acho, o Instagram era marronzinho ainda, não tinha nada no Instagram. Eu digitei apometria e não tinha nada. E eu criei o perfil apometria. Hoje virou marca registrada, porque né, cresceu demais o Instagram e tudo. E eu tinha na época 70 mil seguidores. Então as pessoas vinham muito. Você joga no Instagram, Bruno, quero fazer apometria. Eu jogava no Instagram lá atrás, um tempo atrás, Bruno. 70 mil pessoas seguindo. Meu, o cara é o, né? O cara é o bambambam. Bam, bam. Mas eu só peguei o nome porque não tinha ninguém. E eu trabalhava num local que era apenas às terça-feiras e atendia 6 pessoas por noite. E as pessoas começavam, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Olha, tem que frequentar um lugar, tem que frequentar um lugar, tem que frequentar... E assim começou essa cobrança até que eu cansei e deletei o perfil. Mas hoje as pessoas vendem a apometria. Por isso que eu falo que hoje o mundo está de dor de ponta cabeça. Por quê? Hoje as pessoas vendem a apometria como uma terapia no psicólogo, como uma terapia de reiki, como uma terapia de qualquer coisa dentro de uma sala com uma pessoa só. E eu falei que é tão profundo o trabalho que a pessoa, infelizmente, não é querendo ser, sabe? Mas uma pessoa só não dá conta desse trabalho. A pessoa vai abrir uma porta que ela não vai conseguir fechar e vai acontecer o quê? A pessoa que foi assistir e até mesmo o terapeuta vai ficar de ponta cabeça. A vida da pessoa não vai dar resultado nenhum e pode dar merda ainda por cima. Então hoje a pessoa, o que elas criaram? Elas criaram a apometria cósmica, a apometria quântica, a apometria do Jurubi. Começaram a criar um monte de apometria para poder vender. E às vezes eu olho, eu questiono, eu tipo, a pessoa faz apometria, eu entro. Eu queria fazer uma sessão de apometria. É tanto. Olha, R$ 415 uma sessão, para você voltar depois de 21 dias. Legal. Mas como que funciona? Não, a egrégora toma conta. Que egrégora toma conta? Nada. Você acha que simplesmente você vai rodar um pêndulo e vai tirar um mago negro, um cientista, que é uns obsessores que a gente vai entrar em situações agora? Meu, não. Cobra por outras técnicas, como que eu cobro, né? Eu faço reiki, eu faço barra de artes, eu faço tarô, eu faço regressão. Sim, são técnicas que você pode cobrar. Mas a apometria você não pode cobrar. A partir do momento se você tiver esse dom, se você usa mesmo o seu dom mediúnico para ganhar dinheiro, eu nem vou falar nada. Você pode ganhar muito dinheiro agora. Pode sim, eu tenho certeza que você vai ganhar. Mas lá na frente vai ter uma cobrança que não vai valer a pena. Eu pensei sempre assim, porque na minha época de apometria, eu poderia ficar milionário. Porque eu era o único do Instagram. E eu não cobrava, só orientava as pessoas a ir no local que eu frequentava para poder ser tratadas. E eu nunca cobrei R$ 1. E as pessoas, não, mas eu pago. Não funciona. Até eu não colocaria a mão nessa situação sozinho. Entendeu? Então, é isso. Então, quando acontece? Quando você faz um tratamento também, que o tratamento é muito longo, ou as pessoas, tipo, estão ali, o tratamento não termina, né? Ali. A apometria, o tratamento continua no plano ainda espiritual. Então, às vezes, a situação... não, ainda ficou em tratamento. Tem o nosso lar, né, que é o lado espírita, e tem o Amor e Caridade, que é um hospital espiritual, quem trabalha com a apometria. Não dá para entrar muito a fundo, porque é muita informação, mas tudo que acontece dentro da apometria, acontece no Hospital Amor e Caridade. Que lá estão todos os assistidos que sobem. Então você vai ser tratado, está sendo tratado aqui na Terra com a apometria, vai para amor e caridade para ser tratado lá. Depois você volta para cá. Entende esse processo? Você vai e volta. Então, às vezes fica lá um tempinho, uma personalidade sua. Quando a espiritualidade fala, não, tá ok agora, ela acopla em você novamente. É tudo pela física quântica também, né? Então funciona isso. Então, a apometria é isso. É uma técnica de cura espiritual, emocional e física. Então, se você tiver o merecimento de ser curado de um câncer, como já teve lá na casa que eu frequentava, que eu trabalhava, sim, a moça teve um resultado além. Lógico, não parou o tratamento com a medicina, né, alopática, mas
ela teve a cura, junto com o lado espiritual. Aí, o que aconteceu? O câncer da pessoa voltou, metástase, voltou. Aí a pessoa falou assim, ó, voltou, né, pra casa pra ser tratado. Pô, voltou, a gente, né, não estamos ali pra julgar o próximo, de jeito nenhum, voltou e tal. Mas a pessoa, ela é honesta. O que ela falou? Sabe que o meu câncer voltou? Porque eu voltei a fumar. Pode ser também pelo fumo, mas ele voltou. Então a pessoa já tinha consciência que ela melhorou, teve uma boa recuperação, mas ela acabou regredindo, né? Deu um passo para trás e voltou a fumar. Talvez nem seja pelo fato de fumar que teve o câncer novamente, mas enfim, ela teve uma reforma íntima. Até porque que acontece? Quando você sai de uma sessão de apometria, que a sessão dura 20 minutos, é 20 minutos, você trata 10 encarnações anteriores, e você tem que ter um feedback da equipe. Por que serve o feedback? Um caso que eu conversei com a menina que fazia apometria. A gente não dá feedback. Eu trato e pronto. Mas o que acontece? Quando você vai no médico, ele não te explica o porquê você está com essa doença. Ou porquê talvez você teria essa doença. Na apometria também. Então você vai lá se tratar por algum motivo, a equipe depois vai falar, olha, fulano, você teve isso e isso, por causa disso, disso e disso, foi tratado, foi resolvido, tananã, ponto. Então o que você faz com essa informação? É só reformar íntima. Você tem que trabalhar isso para não se repetir. Eu tenho que trabalhar o perdão com a minha mãe. Pô, é difícil? É, mas se eu não melhorar, a situação não vai consertar. E quando ele faz apometria, trabalha todo um campo. Então as coisas começam a facilitar. Né? O campo começa a melhorar, você ter melhor entendimento com a sua mãe, com seu pai, com seu namorado, enfim. Tá? Então é isso. A apometria é uma técnica maravilhosa. Hoje, atualmente, eu não sei um lugar que eu possa indicar ninguém para fazer apometria, porque hoje, e como eu falei, as pessoas estão cobrando, as pessoas estão comercializando uma técnica. E quando entra dinheiro, para mim já não funciona mais, não tem mais a essência, sabe? Por isso que eu falei, eu e minhas irmãs, né, alguns amigos, vamos socorrer uma pessoa, vamos. Reuniu, concentrou, fez o trabalho, mas não tem um trabalho fixo. A gente só vai ajudar uma pessoa ali que precisa realmente. Mas aí vai de caso, né, de pessoas para pessoa que possam ajudar a cobrar ou não a cobrar, fica... Eu fico triste, mas cada um sabe o que faz, tá? Então o que acontece? Dentro da apometria, nós temos 3 casos que acontecem praticamente todas as vezes. É o quê? Nós temos 3 tratamentos praticamente. Personalidades, múltiplas personalidades e obsessores. Tá? Então o que a personalidade é? Nada mais do que uma briga de você com você mesmo. Então, por exemplo, o Bruno, ele é personal, ele é terapeuta, ele é doutor palhaço, ele é amigo, ele é irmão, ele é esposo, ele é filho, ele é orgulhoso, ele é rabugento, ele é otimista, ele é pessimista. Então, quantos eus existem? Milhares, né? E uma situação, um gatilho que eu falo, né? Pode desequilibrar uma das suas personalidades. E talvez uma personalidade que não possa te ajudar no dia a dia, né? Então, o que acontece? O Bruno orgulhoso tá lá em alta. Então o Bruno não é orgulhoso, pelo meu ponto de vista e de algumas pessoas. Mas do nada aquela pessoa vira muito orgulhosa. Você fala, nossa, a fulana tá mó orgulhosa do nada. Às vezes ela nem sabe, mas pensando no lado espiritual, pode estar desequilibrando. Deixa eu só... Um grande abraço pro meu amigo aqui, ó, Rufino, parceirão de infância, acho que desde o prezinho. Cara, saudade. Então é isso. Então, pode estar desequilibrado uma personalidade sua. Então, às vezes, as pessoas não sabem o porquê, mas é de fundo espiritual, de fundo, sei lá, emocional. Mas algum gatilho fez acontecer isso. E aí a apometria ela consegue identificar e resolver esse desequilíbrio. Então é muito interessante, porque assim, ó, eu entrei na sala para trabalhar, expliquei meu problema, eu saio. Eu tô lá fora esperando o tratamento acontecer. Lá dentro tem um Bruno incorporado em algum médium. O Bruno orgulhoso, por exemplo. E ele fica apontando pro Bruno que tá lá fora. Fala, olha, tá vendo aquele trouxa?
aquele babaca lá, ele é muito bonzinho com as pessoas, ele não pode ser assim, ele tem que ser assim, ele quer ser essa personalidade. Tá vendo o Bruno? É um babaca, é um trouxa. Aí que acontece? Acontece todo o entendimento, que vem aquele orientador que eu falei e começa, olha, tem que parar pra pensar, olha, você, não é ele, isso aí aconteceu. Começa a ter um diálogo entre as duas personalidades, até ter um entendimento de ele perceber que ali não é o lugar dele, que tem que ter um equilíbrio. É uma coisa surreal, porque é o Bruno lá fora, esperando acontecer alguma coisa, e o Bruno lá dentro incorporado em algum médium, mais uma personalidade dele. Entendeu? Então, Marcelão, perguntaram aqui se é possível atendimento à distância. Lá onde eu trabalhava, só acontecia à distância quando a pessoa estava doente. A camada que não tinha possibilidade de chegar até o local. Aí a gente fazia a distância. E a maior parte dos lugares que eu conheci também era assim. Por quê? É muito fácil eu chegar lá e falar assim, ó, você pode tratar minha esposa, que minha esposa tá cheia de problema, mas ela não quer o tratamento. Você quer. Então a cura tem que partir da pessoa, né? Falar, ó, é aquela mesma coisa. Eu vou lá, tchau, tchau, vou na igreja. Aí você fala, reza por mim. Meu, não, pô, eu rezo, eu faço minha parte, mas vai sair acho que a minha irmã comentou aí, 95%, 99% é da pessoa a cura, né? 1% é da gente que faz a técnica. Tá? Então temos isso. A personalidade. Múltiplas personalidades. O que é múltipla? É o que você foi numa vida passada, que você trouxe por algum motivo essas características para essa vida, ou por algum gatilho, alguma situação. Então, antigamente eu era um rei, eu era um assassino, enfim. E por algum motivo você trouxe isso para sua vida. Você era uma rainha autoritária, né, matou 1000 pessoas. E aí você começa a ter essa característica de rainha aqui, na vida atual. Isso vai prejudicar você, porque não tem, né? Não consegue. Tirando a Rainha Elizabeth aí, que é um doce de pessoas, nem sei, tô brincando. Mas assim, muitas vezes que você traz uma característica de vidas passadas, o que você foi numa vida passada, complica para essa vida, né? Então tem esse problema também. Então temos as personalidades, que é uma briga de você com você mesmo. Temos as múltiplas personalidades, é o que você foi de uma vida passada que você trouxe para essa. E temos obsessores. Temos obsessores dessa encarnação, né? Então temos dessa obsessão, que é o caso de sou viciado, tenho um vício, já matei uma pessoa, sabe? Enfim, tem vários problemas. Aí você vai atrair esses obsessores por simbiose. Você está na mesma frequência deles. Então você atrai esses seres inferiores para próximo de você, que acaba prejudicando a sua vida. Questão energética, emocional e até física, se for uma coisa muito duradoura. Tá? Então tem os obsessores. E tem os obsessores de vidas passadas. São pendências que você trouxe lá de outra vida. Então eu até brinco, hoje em dia, que hoje não é mais possível eu fazer isso, porque senão minha esposa, que está ali do lado, ela vai me matar. Mas se hoje eu fosse uma pessoa com todo esse conhecimento, eu faria essa prática. Só para vocês entenderem. Em 1600 e quebrados, eu, Bruno... Não, 1600 eu não era o Bruno, né? 1600 eu era o João. E minha esposa, que era a Priscila, que é a Priscila de hoje, ela era a Maria. Então era o João e Maria em 1600. E aí o que acontece? A gente tem um relacionamento, a gente casa, a gente tem juras de amor e eu falo, eu te amo para toda a vida. Eu vou te amar para a vida inteira. Olha que frase mais bonita, que impacto. Ok, a gente teve nossa vida, envelhecemos. Vou puxar agora para o meu lado. Eu, como um ser evoluído, eu fui para a luz. Ela, como um ser inferior, ela ficou obsessora. Ficou pistolinha. Ela não evoluiu e eu evoluí, tá? O que acontece? Hoje, em 2022, eu sou o Bruno, casado com a Catarina. Só como ela não evoluiu, ela continua ainda
A Maria. E a única coisa que ela lembra de você é falando o quê? Eu te amo pra vida inteira. Eu vou te amar pra vida inteira. Então ela traz isso lá da vida passada e ela começa a fazer aquele inferninho na sua vida. Que você não vai ficar com ninguém, tu faz, né, começa a potencializar ali uma energia ruim, sugar a energia dos dois, mas o Bruno é forte, mas a menina é fraca, então vai na menina, sabe? Então é tudo isso. Mas o Bruno é muito forte espiritualmente, legal, mas e a esposa dele é? Não. Então é o elo mais fraco, vai nela, vai gerar ciúmes, vai fazer o auê na minha vida para acabar meu casamento, porque eu jurei para ela a vida eterna lá atrás. Então tem obsessores desse perfil. É um obsessor que tem um obsessor da vida atual, que é por simbiose, por alguma coisa assim, que você atraiu pelas suas condições ali energéticas, depressão e tal. E tem o de casos de vidas passadas, que é isso de você falar, eu trouxe isso da outra vida, então ela vai ficar perturbando. E aí tem todo o entendimento. Então lá na sala tem o Bruno incorporado num médium e a Priscila incorporada em outro médium, vamos dizer assim, né? A Maria e o João ali. E ela começa, às vezes o médium que incorpora ali a menina que tá, ou o rapaz, vem furioso, bravo, mas você apontando o dedo. Então tem toda aquela relação de você, olha, calma, presta atenção. Ele não é mais o João, ele é o Bruno, casado com a fulana. Não, mas ele falou, mas presta atenção. Olha como você era antes. E aí tem todo esse trâmite, né? Tem todo esse enrolar entre os espíritos lá de uma vida passada para entender que eles não estão mais vivendo a mesma coisa. Então tem todo o entendimento. E uma coisa que funciona no caso da apometria crucial, assim, que é papum, que funciona realmente, que o espírito ele pode vir agressivo, ele pode estar armado ali até os dentes para destruir você, é você trazer um ente querido para ele. Então, por exemplo, a pessoa tá ali, o espírito bravo, agredida, calma. Então, olha quem tá aqui. Quando fala, dá o comando para esse espírito enxergar, ele vê a figura da mãe ou a figura do pai. Isso amolece o espírito, onde a gente consegue colocar todos os cristais, os florais, os chips, implantes, tudo para amenizar e deixar a energia do espírito, né? Às vezes o espírito tá sujo. A maioria dos obsessores, né? Com dores. Então coloca a roupa limpa. Ou coloca ele na última encarnação dele, onde ele tá bem, tá vivendo em outro momento especial da vida dele. Então aí resolve essa pendência. Aí você liberta esse espírito. Então, como eu falei assim, desses espíritos de vidas passadas, eu falei que até minha esposa pode... Hoje não daria certo. Hoje, o que eu faria? Eu vou casar. Vou casar, vou namorar. Eu vou falar assim, eu amo. Mas eu vou falar assim, eu amo você por 24 horas. Entende? Amanhã você renova de novo. Eu te amo por mais 24 horas. E você vai viver isso 50, 60 anos? Tá bom. Porque se um dia você falar, não quero mais ter um relacionamento, não tem esse vínculo. Eu falo isso brincando, né, rindo, mas é verdade. Por tudo que eu vivi dentro dessa casa apométrica, desse centro espírita, muitas coisas acontecem por isso. A nossa fala. Nossa fala tem muito poder, né? Então, vou te amar para a vida inteira. É uma coisa muito profunda. Então eu falava, vou te amar por 24 horas, amanhã por mais 24 e vai renovando. Todo dia renova 24, 24. Vivi 70 anos, ok. Acabou, separa. Né? Brincadeira, mas é muito interessante esse ponto de vista. E aí, voltando um pouquinho pro lado da técnica, a gente tem o espiritismo, né, o kardecismo, que trabalha apenas com os 3 corpos, né? O físico, perispírito e alma. É isso? Físico, perispírito e alma. Acho que é isso, né? O espiritismo. Aí a apometria trabalha com 7 corpos espirituais. Tem o físico, o perispírito, o do pretérico, mental inferior, mental, até a centelha divina, que é a nossa sementinha de Deus. Então, é um pouco mais profundo, né? A apometria vai muito mais profundo que o espiritismo. Esse é o meu ponto de vista. E tem uma guerra gigante entre espiritismo e apometria. A federação não aceita a apometria, porque fala, enfim, tem todo uma briga aí, acho que por causa de ego só. Só por causa de ego. Mas tem esses casos também dos corpos espirituais.
Aí, eu tô soltando meus post-it aqui, ó, das pautas que eu vou falando, senão eu esqueço. Então agora, como surgiu lá na, nos comentários, nas dúvidas, na caixinha de pergunta, deixa eu ver que elas são. Meu Deus, tá acabando. Os casos apométricos, né? Então eu vou relatar aqui 3 casos apométricos. Não vou citar nomes, tá? Então, porque tem uma ética espiritual também do que acontece nas casas apométricas. Então, assim, ó, primeiro caso. Minha irmã tá aqui sempre comentando alguma coisa. Era assim, ó. Os tratamentos sempre são bem fortes, bem impactantes com os assuntos que vêm. Mas era engraçado. Quando eu entrava na sala, qual é o seu problema? Meu problema é dependência química. Meu, quem é viciado. Eu não falo quem usa uma coisinha ou outra assim de vez em quando. Quem é viciado mesmo. Que precisa de tratamento psiquiátrico, internação. Meu, não tem um obsessor. Tem uma falange. Falange são milhares de obsessores numa pessoa só. Eu falo, meu Deus. Por quê? Existem vários médiums dentro do grupo. Então tem um médico que só vê, tem um médico que só ouve, tem um médico que só sente. Eu, particularmente, sou médium de transporte. É o médico que recebe o obsessor para mandar embora. Então toda a dor física, praticamente, todo o cansaço, todo o estresse ali, eu passava um pouco. Não que ficava comigo, mas era tipo porreta as coisas. Às vezes acabava comigo durante o tratamento e depois passava. Mas dependentes químicos e eu não vou entrar em questão aqui médica, tá, gente? É questão espiritual, da minha visão espiritual, do que eu estudei, do que a gente estudava na casa apométrica. Esquizofrenia é mediunidade reprimida. Isso no nosso conceito, tá? Tem toda uma teoria médica, uma química, para tudo acontecer. Mas na visão espiritual apométrica, esquizofrenia é mediunidade reprimida. É uma pessoa que tinha o poder de ser médium e não libertou essa energia dentro dele, esse dom. Então a pessoa, né, fica naquela situação, às vezes vê coisas, fala coisas, e a gente não enxerga isso como só um problema físico, tá? Então, tem um problema de esquizofrenia. Meu Deus. Jesus, eu já falava, meu Deus, ajuda porque vai ser pesado. E sempre foi pesado. Então tem algumas patologias bem tristes de trabalhar espiritualmente, tá? Então tem esses casos também. Então vamos lá começar nos casos bem que me marcaram. Foi um jovem, seus 18 anos praticamente. Não falar um jovem rebelde, um jovem aí rebelde. Não sei se é rebelde, é ruim falar, né? Uma pessoa com 18 anos. Pensa, eu com 18 anos, vocês com 18 anos. Às vezes não ligava pra nada, vivia a vida. Meu, aí, né, drogas, álcool, tudo mais, e todo um tratamento. E ele tava com os obsessores pesados. E o que acontecia nesse tratamento? Esse rapaz, ele tinha um piercing aqui, ó. Na boca, assim, ó. Só. Meu, você acredita que quando não foi eu que vi, nem eu não vi, foi outro médico. Esse piercing estava sendo usado de amuleto para as trebas, né, ali para os obsessores, e servia como um anzol. Você entende? O piercing do moleque servia de anzol e ele estava sendo manipulado pelos obsessores para onde os obsessores queriam. Pelo um amuleto. Preso e sendo manipulado, né? Imagina isso. Quando eu falo essas coisas, vocês falam, meu, para, Bruno, para, não tem cabimento. Mas coisas que eu vivi lá dentro, que hoje eu vejo, não é porque o piercing faz mal, é porque a situação que ele estava vivendo ali, todo o distúrbio que ele estava tendo espiritualmente, o amuleto serviu para alguma coisa, o piercing, sabe? Não que eu, vou colocar um piercing, não. É porque ele estava vivendo um momento ali ruim da vida dele, com obsessores que utilizaram isso para prejudicar ele, para fazer ele marionete. E aí você vê todo o tratamento, o rapaz depois super bem nas outras sessões, indo para casa, tomando o seu passe, né? Porque não acaba só ali, fez a apometria. Pô, se você puder frequentar a casa, vir tomar um reiki, tomar um passe, assistir a preleção, né? É muito bom para sua reforma íntima. Então esse foi um caso muito impactante na minha vida. Que o rapaz, né, do amuleto teve, né,
As pessoas que têm uns amuletos, tem uns chips também, que eu falei que ia comentar sobre os chips astrais. Chips astrais são chips mesmo, implantes das trevas que colocam em você para manipular alguma coisa dentro de você. Você deu uma brecha na sua frequência, ele instala um chip em você para manipular você para algumas situações. Ah, vamos deixar o Bruno ciumento agora, porque a gente sabe quando ele fica ciumento, ele fica muito bravo, ele perde a linha, ele vira uma pessoa agressiva, ele vira uma pessoa surreal e aí a gente consegue dominar ele e sugar a energia dele. Pum, é isso. Tirando outros, isso aí eu dei um exemplo, né? Chips são isso. Na cabeça, dor de cabeça, faz exame e não dá nada. Às vezes é um chip espiritual que tá lá e as pessoas não vê. E as pessoas fazem. E aí tem que fazer uma cirurgia espiritual, você entende? Uma cirurgia mesmo, como fosse uma cirurgia física, com todos os cuidados, com repouso. Porque às vezes tá no cérebro, então você não. Nenhuma cirurgia você vai e tira o negócio do cérebro assim. Ah, vou tirar. Um médico não faz isso. E no espiritual também não. E hoje as pessoas estão tirando chips espirituais dentro de uma sala. Ah, vou tirar um chip seu, vem cá. Coloca a mão e puxa. Sei lá se funciona ou não. Mas as coisas estão muito bagunçadas. Tá? Tem um segundo caso. Porque já vai. O Instagram já pediu aqui que vai finalizar. Outro caso era um senhorzinho de idade. Bem de idade. Ele foi fazer uma cirurgia. Nem sei do que, não lembro o que foi a cirurgia dele. Uma cirurgia física, tá? Ele foi fazer uma cirurgia, tomou anestesia e fez a cirurgia. E a cirurgia ocorreu tudo bem. Como os médicos acharam que foi tudo bem, o que fizeram? Vamos dar mais uma anestesia, por exemplo, assim por cima, para prorrogar um pouco mais o efeito e vamos fazer a segunda cirurgia. Isso que fez, ele não voltou. Ele não voltou. Esse senhor, ele é francês, mas estava há muito tempo no Brasil. Ele foi militar lá na França, alguma coisa na guerra. Era um senhorzinho. Primeiro problema físico dele, ele não ficava sentado. Ele levantava e sentava a todo segundo. Levantava e sentava. Ficava assim, ó, na cadeira. Sentava, levantava. E não parava. E aí o que aconteceu? Ele voltou muito militar, muito, sabe? Sentido, olha aqui, não fala da minha profissão, mentira, isso é tropa de elite, mas sabe, ele voltou muito militar com as falas dele, imitando aquela época dele lá na França. E ele não falava mais português, só falava em francês. Foi um caso muito forte, fizemos 1 milhão de tratamentos, mas não tivemos respostas positivas. Pelo plano espiritual falou que não teria jeito, que ele viveria assim, que ele não teria merecimento, ou não teve ferramentas para trabalhar dele dessa forma. Então não foi fracassado para mim, foi tipo, você não teve o merecimento para voltar a ter uma vida normal, tá? E outro também foi um trabalho bem interessante, foi um trabalho que nós fizemos na casa apométrica. Eu vi umas situações pesadíssimas, né, de local, de magia negra, né, coisas enfiadas, enfim. Eu vi uma cena horrível, no meio do mato e tal. Foi bem assim. E aí, terminou o tratamento, nós tivemos uma informação do plano espiritual que ela tinha que fazer um trabalho na casa da pessoa. E nunca tinha acontecido isso. Eu falei, não vou sair daqui. Eu fui. Eu e a equipe espiritual fomos até a casa da pessoa. Fui lá na Serra da Cantareira. Uma puta casa bonitona. Meu, o carro, a van quebrou. Meu, o quarto foi atropelado. Foi uma coisa muito louca pra chegar no lugar. Aí fiquei já imaginando a cena, né? Ter que ajudar a mexer nas coisas das pessoas, da sujeira. O plano, o outro lado não quer que você faça, né? Meu, chegando lá, eu vi as mesmas cenas que eu vi lá na casa. Sabe? Era uma casa bonitona, mas no final tinha era mato. E tinha uma casinha assim, ó. Uma casinha. Aí fomos lá, reviramos a casinha, achamos coisas. Pelo que eu vi lá na casa, sabe? O que eu vivenciei vendo lá no dia na casa apomérica, eu procurei lá no local e achei. Foi um trabalho pesadíssimo também, sabe? Mas foi muito gratificante. Então, é isso. A minha experiência com a apometria. Não tô mais hoje atuando com a apometria. Como eu falei, às vezes reúno a galerinha ali, faço um catado e resolvemos uns problemas, mas não tô, até porque eu desanimei muito, até deletei meu Instagram.
Por causa desses motivos que as pessoas estão comercializando. E aí vem muita energia negativa pra mim, sabe? Ah, você tá falando que não pode cobrar, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso sustentar meus filhos, mas tem mil formas, né? Como eu sempre falo aqui, né, eu sou personal, então quem precisar de personal, fala comigo, né? Então você pode vender, olha, eu tenho minha sala, faço atendimentos online, eu faço reiki, faço regressão de vidas passadas, faço tarô. Pô, faço apometria também. Pô, mas a apometria não é cobrado. Você vai ter que ir lá num lugar fazer a apometria e esperar uma fila gigantesca para ser atendido. Mas hoje os bonitões que estão aí atuando com a apometria, eles dormem e eles vão assistir a live. Ai, dormi, amanhã eu acordei. Sabe quem veio falar comigo? Veio falar comigo São Miguel Arcanjo. E o São Miguel Arcanjo me deu um curso. Um curso que só eu posso dar. Então entra nesse link aqui e compra meu curso, sabe, canalizado por São Miguel. A apometria quântica, apometria cósmica. Qual a diferença de apometria cósmica quântica para apometria convencional? Nenhuma. Eles só fizeram esse nome para poder vender. E é que eu sempre aprendi com, né, o pai de santo que hoje já não está mais presente em nossas vidas. Ele sempre falou para mim: nunca abra uma porta que você não pode fechar. Então é isso que eu faço. Vai lá na minha sala, eu trato, eu converso, tento fazer o máximo possível. Com as minhas ferramentas que eu trabalho, eu consigo identificar se o problema é tão sério ou não. E tem pessoas que entrou na live, que já foram minhas clientes, que são minhas clientes ainda. Sabe, olha, eu não posso fazer nada aqui por você. O que eu posso é até aqui. Agora, se você tem um lugar para ir, não, Bruno, então, ó, tem um lugar ali para ir, meu, cara é fantástico. Vamos conversar lá, se eu puder e conseguir com a minha agenda, eu vou com você, você entra sozinha, resolve seus paranauê, mas eu não posso mexer numa coisa que eu não tenho condições. Você acha eu mesmo, com um reiki, com um pêndulo, eu vou conseguir desenvolver um trabalho ali contra obsessores, magos negros, magia negra? Não tem como. Eu deixo você bem e vou pro meu velório assistir, porque é impossível. Então, gente, com a apometria, eu sempre falo: ah, Bruno, vou fazer apometria? Legal, faça. Ah, estão cobrando tanto. Pô, falou em valor, já descarta. Nem fala nada. Ah, obrigado. Mas tem pessoas que querem, né? E pagam e tá tudo bem. E se fizer efeito, foi bom, beleza, eu até dou meu braço a torcer. Mas tá fugindo um pouco da essência da apometria, tá bom? Então é isso. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, no Instagram, minhas terapias, reiki, regressão, alinhamento do chakra, tem a parte do personal, que não é esse perfil, mas também faço aquele trabalho que eu comentei no início da live sobre mente e corpo. E é isso, tá bom? A próxima live vai ser sobre a minha experiência que eu tive com a ayahuasca, a primeira vez que eu consagrei. E eu vou comentar como foi minha experiência. Eu estudei durante 3 anos. Gente, eu falo pra vocês, como eu tenho medo de espírito, eu sou bunda mole pra algumas coisas. Eu estudei durante 3 anos pra poder consagrar, pra saber que posso tomar, não ia me fazer mal, né? Então eu vou contar a minha experiência que eu tive, tá? E espero que vocês estejam presentes. Provavelmente eu acho que eu vou conseguir fazer amanhã mesmo. Então eu espero a presença de vocês, tá bom? Um beijo pra Carol, que entrou, a Marcela também, minha cliente, a amigona, a Gabi, todo mundo, Fernanda terapeuta, Neidson, todo mundo, agradeço demais a presença, Jorcilene também, acabou de entrar, tá bom? Obrigado por tudo, fiquem na paz, fiquem na luz e fiquem com Deus, tá bom? Um beijão no coração de todos. Até a próxima, hein?